do Senado. Integrantes da oposição ao governo divulgaram um manifesto contra o ato organizado pelo Planalto para marcar um ano do 8 de janeiro. Com a assinatura de 30 senadores, o documento critica o abuso de poderes do STF e pede a volta à normalidade democrática. Para os signatários, um exemplo de uso indevido de um dispositivo constitucional é o inquérito das fake news. Segundo os senadores da oposição, o inquérito gera uma situação inusitada na qual o STF é vítima, julgador e investigador. De acordo com os parlamentares, o procedimento foge ao padrão estabelecido pelo sistema jurídico brasileiro de separação entre as funções de julgar e acusar. A nota de repúdio também condena as penas abusivas contra os presos pela invasão aos prédios dos três poderes. Bom, eu abro aqui a rodada de análise e comentários em Oeste Sem Filtro, dando as boas-vindas, um feliz ano novo, Alexandre Garcia. Muito boa noite, Alexandre, seja bem-vindo aqui neste ano de 2024. E, Alexandre, ao repercutir essa notícia, eu não poderia deixar de destacar o seu brilhante texto também para essa edição da Revista Oeste. Se você me permite, aqui eu vou ler um trechinho do seu texto, que vem muito a calhar aqui nessa abertura do programa. Vamos lá. Se a gente puder depois exibir até na tela o texto do Garcia, para quem nos acompanha também, está aí atrás da porta. Diz o seguinte, aspas, nunca ouvi e li tantas vezes repetida na mídia a palavra democracia, revelando a carência. Quando direitos e garantias fundamentais são desprezados, assim como o devido processo legal, e há tanto silêncio da mídia a respeito, é porque a palavra democracia está sendo usada não para exigir democracia, mas para fingir que ela está presente, para nos iludir. Ela está gravemente doente, mas querem mostrar que está saudável e forte, com a força das ditaduras. Alexandre Garcia, muito boa noite. Boa noite, Paula, Ana, Augusto, Piotto. Pois é, eu continuaria aqui, que o texto está na minha cabeça, né, mostrando que a República Democrática da Alemanha era comunista, né, que a Coreia do Norte, que está querendo invadir agora a Coreia do Sul, se chama República Democrática do Povo da Coreia. Tem democracia no nome, só para tapear. Propaganda enganosa, rótulo enganoso. Eu, de certa forma, discordo dos signatários desse manifesto sobre o 8 de janeiro, agora, né, o próximo 8 de janeiro, porque eu imaginei que fosse um encontro pró-democracia, portanto, vai haver protestos pelo abandono do devido processo legal, pelo pleno direito de defesa, né, pelo juiz natural e não tribunal de exceção, pela volta dos três poderes, pela volta da Constituição, lembrando os paulistas de 1932. Né? A gente precisa voltar à Constituição, senão não vai dar certo. Olha, não é de agora que eu digo, fora da Constituição é selvageria. E na selvageria ganha quem tiver o calibre mais grosso. Então, voltemos à Constituição. Voltemos como lá no 11 de novembro de 1955, se não me engano, eu estava fazendo 15 anos. Né? Volta aos quadros constitucionais vigentes. É isso que a gente precisa lembrar no próximo 8 de janeiro. Vamos voltar à democracia. Porque o caminho é um caminho sem volta, meu Deus do céu. Né? Estão tentando fechar a volta, nós temos que voltar. Temos que voltar às liberdades, à liberdade de expressão, à ausência de censura, né? Às liberdades da democracia. Né? Sobretudo, a liberdade de empreender, sem a pressão do Estado para atrapalhar. Um país com esse potencial está tropeçando em tudo. Por quê? Por falta de liberdade. Então, viva o liberalismo, viva a democracia e voltemos à Constituição. Aproveitemos, já que todo mundo fala em democracia, 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 então é isso. Vamos exigir democracia.
E, Ana, o que você achou do conteúdo aí desse manifesto que tem o título Em Defesa da Democracia e da Constituição? Ouvi que algumas pessoas disseram que acharam meio brando o conteúdo desse manifesto. Vou até ler um trecho aqui. Eles dizem o seguinte, aspas, apelamos novamente aos chefes dos poderes da República a voltarem a atuar dentro dos ditames constitucionais com a consequente volta à normalidade democrática, fecha aspas aí para um trecho desse manifesto que foi assinado por 30 senadores. Paula, vamos lá. E olha que eu nem combinei nada com o Piotto. Eu ia pegar exatamente por esse lado. Com todo respeito ao louvável manifesto e também aos signatários, os brasileiros estão cansados de notas, Paula. Notas, manifestações escritas, sem nenhum efeito concreto no dia a dia desse hospício jurídico que se tornou o Brasil. Dessa interferência de um poder no outro o tempo todo e, infelizmente, em todos os casos, a interferência do judiciário no legislativo, o legislativo continua dando de ombros. Então, o que o Congresso pode fazer com extrema eficácia, né, de maneira constitucional, republicana, contra tudo isso? Será que eles não podem travar algumas pautas? Olha, como os americanos falam, né? Enough is enough, que é um grande chega para nós. Né? Como o Alexandre Garcia estava falando, até anotei aqui, né? Aspas, a gente precisa voltar à Constituição. Fora da Constituição é selvageria. E é isso. Se já estamos neste cenário de pura selvageria e barbárie contra o Estado de Direito, contra o império das leis, mais um manifesto, mais uma nota, será que não é preciso discutirmos a extinção do foro por prerrogativa de função para que os nossos legisladores não fiquem reféns do Supremo Tribunal Federal o tempo todo? O senador Girão uma vez comentou que uma proposta sobre a extinção, né, do foro por prerrogativa de função, o foro privilegiado, que uma proposta já foi passada no Senado. Não é hora de fazermos, então, pressão na Câmara para que isso seja passado e os nossos legisladores se tornem independentes, sem esse medo absurdo do Supremo Tribunal Federal, que fica ali sempre balançando, né, uma canetinha, ó, cuidado com o que vocês vão votar, com o que vocês vão falar, que eu posso abrir um inquérito aqui contra qualquer um de vocês, já que nós somos o tribunal que julga vocês. Então, de novo, eu faço coro com o Piotto. Mais uma nota, mais um manifesto, o que é preciso ser feito de uma maneira mais drástica, constitucionalmente, respeitando a nossa Constituição, mas que interfira nessa insegurança jurídica, que quebre esse feitiço dessa insegurança jurídica hoje, que não é mais exceção no Brasil, é regra. Vou jogar para você, Augusto Nunes. Muito boa noite. O que dá para fazer, além de um manifesto, para marcar a posição nesse momento tão delicado, como levantou o Piotto, a Ana e o próprio Alexandre, né? A gente tem um inquérito das fake news aberto há praticamente 5 anos, que virou um instrumento de coação e acaba gerando medo nos parlamentares. Eu acho que, em primeiro lugar, boa noite, Paula, nossa chefe, Piotto, meu amigo, grande Alexandre Garcia, Ana, minha parceira querida, boa noite a você que nos acompanha. Eu acho que a oposição precisa perder de vez o medo, entender que tem razão e partir para a ofensiva. Os meios para isso estão escancarados pelas próprias palavras e votos votos passados dos integrantes da corte. De novo, eu vou ler trechos do voto do ministro Alexandre Garcia, que era o relator
do caso quando o PDT tentou impedir. Alexandre Garcia é uma homenagem ao Alexandre. Eu não posso compará-lo a outros Alexandres. Perdão, Alexandre. Garcia. O Alexandre de Moraes, ele explica que não pode haver censura, que em meio ao voto, que foi acompanhado pela unanimidade da corte, era o PDT tentando impedir que qualquer emissora de rádio e televisão, isso se estendeu aos jornais, tomasse posição durante a campanha eleitoral. A ABERT entrou com ação direta de inconstitucionalidade, que foi aceita pelo plenário baseado no relatório, do parecer do Alexandre. Está aqui. Falando de fake news. O direito fundamental à liberdade de expressão não se direciona somente a proteger as opiniões supostamente verdadeiras. Ressalte-se que mesmo as declarações errôneas estão sob a guarda dessa garantia constitucional. Ele está dizendo, portanto, que qualquer tipo de opinião pode ser manifestada, inclusive se não corresponder à verdade. Inclusive se não corresponder à verdade. É bom que ele retome esse pensamento, porque ele anda difundindo fake news, de que trataremos mais tarde, como, por exemplo, o tal enforcamento, né, imaginário, né, que ele atribui aos bolsonaristas, claro, e também a história do aeroporto de Roma. Se é para botar no inquérito da fake news, se vale tudo, se todos os brasileiros estão expostos a isso, e não apenas os fascistas que apoiam o Bolsonaro, ele deveria se incluir. Então é bom que ele retome o pensamento do antigo Alexandre de Moraes, que não tem existido nos últimos 5 anos. A oposição tem de exigir o fim desses abusos e também responder à altura às provocações do governo. O presidente Lula e os ministros do Supremo dizem o seguinte, ameaçam: quem celebrar o 8 de janeiro pode ser considerado comparsa dos golpistas. Nós não temos o que celebrar. O 8 de janeiro marca o dia em que o Supremo fez a opção preferencial pela infâmia, tá? Pela participação política inconstitucional, né? Pela ditadura do judiciário. Nós vamos comemorar o quê? A morte do Clériston? Isso eles vão fazer. Eles vão fazer. Essa celebração do dia 8 que eles estão armando aí para o Senado, para o prédio do Congresso, vai celebrar o quê? A morte do Clériston. As mortes futuras que estão em andamento, algumas vão se tornar inevitáveis rapidamente. Eles vão celebrar o quê? A maior captura de inocentes em massa da história. Quem celebra isso está celebrando o assassinato da democracia. E ainda assim eles ameaçam. Os outros não celebram. Nós não temos o que celebrar. Nós temos o que reivindicar, condenar e exigir. Os nossos parlamentares têm de representar o pensamento popular, que é traduzido em qualquer pesquisa aí de opinião. O Supremo é considerado a atual composição do Supremo é considerada aceitável por 17% dos brasileiros. Já o presidente do Supremo, que se acha, né, ele se acha o máximo, adora ouvir o som da própria voz, diz que o Brasil deve ser grato ao Supremo pela institucionalização da ditadura do judiciário.
Ana, também quero te ouvir, mas antes vou acrescentar mais uma informação a esse tema, porque essa declaração do José Múcio Monteiro repercutiu muito mal na esquerda. O PT resolveu abrir fogo contra o ministro. O deputado Lindbergh Farias criticou a fala do chefe da defesa. Segundo Lindbergh, a declaração do ministro, abre aspas, é quase uma anistia prévia da cúpula golpista de militares envolvidos na trama e do próprio Jair Bolsonaro, fecha aspas. Ana? Eles não conseguem, né, não falar Jair Bolsonaro. Impressionante. Lindbergh, eu não vou nem comentar que esse é um inútil para o nosso cenário político e para o país também, como uma pessoa envolvida na política. Eu não tenho muito mais a acrescentar, os comentários do Alexandre e do Piotto já foram muito abrangentes. Lembrando que o José Múcio Monteiro ele já tinha dito isso o ano passado, numa entrevista na CNN. Tentaram empurrar essa entrevista, né, para debaixo do tapete. Não tem nada para ver aqui. Já arrumaram outra cortina de fumaça, como tem sido no Brasil, né, quase que diariamente, quando alguma coisa incomoda demais esse governo, mas ele já tinha falado isso, né? O aparato bélico, né, até para qualquer golpe que nós sabemos que precisa existir até hoje também, né, não descobrimos absolutamente nada em relação a isso, se havia armas escondidas em algum lugar, né, tanques. E aí, Paula, o José Múcio Monteiro, um oásis, como os meus parceiros já falaram, né, um oásis de bom senso, porque você discutir política, você discordar, né, de uma coisa aqui, num programa social, uma coisa econômica, um plano de governo para o país, para a nação, tudo isso, né, faz parte. Alguém não conseguir a reeleição, entrar um outro partido, a troca de poderes, né, no executivo, tudo isso faz parte. Agora, o que não faz parte é essa quantidade de mentiras, de falácias, de barbaridades, de inconstitucionalidades. Nós tivemos uma ministra do Supremo Tribunal Federal, que você espera não apenas, né, um notável saber jurídico, uma reputação ilibada, mas o mínimo de conhecimento de história. A ministra Rosa Weber comparou o 8 de janeiro com Pearl Harbor, né, o ataque da base americana do Pacífico, que colocou os Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. Mais de 2.400 americanos morreram naquele ataque, né, de surpresa japonesa. Então, assim, nem isso eles conseguem sustentar de pé. Agora, como é que fica essa declaração, mais uma declaração com bom senso, com equilíbrio, do José Múcio Monteiro, diante que ele chama de baderneiros, diante do que Alexandre de Moraes disse na entrevista dessa semana, que não houve baderna, e sim uma tentativa de golpe. Como que fica agora? Parlamentares da oposição criticaram o ministro Alexandre de Moraes e pediram que ele apresente provas do plano para enforcá-lo. É o caso do deputado Sóstenes Cavalcante, que afirmou, aspas, Moraes precisa apresentar provas, caso contrário, não passa de uma fake news, fecha aspas. A CNN, o senador Jorge Seife declarou, aspas, certamente há distopias nessas ameaças. Se estão abertos inquéritos, saberemos ou não a verdade. Mas a se basear pelas agressões na Itália, precisamos aplicar bom desconto, fecha aspas, Augusto Nunes. Falamos muito aqui ontem no programa, né? Alexandre de Moraes concedeu uma entrevista ao jornal o Globo, disse que havia 3 planos, 2 envolvendo a morte do ministro, um sequestro, mas ele não apresentou provas nem identificou aí possíveis autores desses planos. Bom. E você tem algumas teses, né, Augusto? Tenho, mas ele já devia explicações sobre o bate-boca em Roma que ele que tenta transformar em crime. Tá, eu afirmo que houve um bate-boca no máximo, se aconteceu em Roma. Portanto, ele mentiu.
Se divulgou uma fake news, já devia estar no inquérito que ele conduz há 5 anos. Aliás, ele tem 7 inquéritos, todos sigilosos, que abrangem tudo. 7 inquéritos no mínimo, que ele não poderia ter aberto, não cabe a ele. Tá? Ele atropelou o sistema acusatório brasileiro para fazer isso. São 7 e ainda se gaba de comandar uma vara criminal que lida com 2.000 processos. Então ele tem de explicar primeiro o negócio, primeiro não, imediatamente tem de explicar o caso de Roma e, do aeroporto de Roma, e esta fantasia. Eu afirmo que o ministro Alexandre de Moraes divulgou uma invencionice de 5ª categoria. Ele está mentindo. Então tem de provar o que diz. Se não provar, tem de se incluir imediatamente ou no inquérito das fake news ou em qualquer outro inquérito que ele conduz, que tem lugar para todo mundo lá, desde que não tenha votado no Lula. Então, estamos esperando que ele prove. Não adianta alegar agora que o inquérito é sigiloso. Se for sigiloso, ele cometeu outra ilegalidade. Baseado em informações que ele não poderia tornar públicas, ele divulgou ou a divulgou. Ele afirma que havia um plano para enforcá-lo, né? Ou sequestrá-lo, mas de qualquer forma ele seria assassinado. Ele, né, no detalhe que você pega o mentiroso, né? Seria o primeiro caso do mundo que pode ver de qualquer história contada pelo cinema ou pela ficção, em que o sequestrador ou os sequestradores fogem por uma rodovia entre a capital do país e uma capital de estado. Né? Quando rodovia, o cinema ensina isso. Nenhum ladrão principiante faz uma coisa dessas. Vai pela estrada secundária, que é menos insegura. Segundo, quem planejou isso aí? Ele disse que havia 3 possibilidades. Portanto, o grupo, a quadrilha que pretendia matá-lo, tem 3 tendências. Identifique alguma. Quais são? Eles discutiram isso aí, foi durante a preparação da minuta, né, do único golpe com minuta do mundo, da história. Quem são os líderes das tendências? Quem é que pretendia pendurá-lo na Praça dos Três Poderes e mais? Onde? O Niemeyer dificulta isso aí. A arquitetura, o desenho, a Ana entende disso bem mais que eu. Eu quero saber onde é que ele penduraria, onde é que eles queriam pendurar o Alexandre de Moraes. Onde? No Congresso? Naqueles monumentos, tá, com curvas do Niemeyer, que ali atrapalha tudo. Ele está se imaginando que é o novo Mussolini brasileiro. Houve uma insurreição popular na Itália e as coisas são perfeitamente explicáveis. Aqui, quem sabe é para ligar ao fascismo, por isso que ele seria enforcado. Então, de novo, isso aí, se alguma criança contar, fica com fama de mentirosa. E os professores que ouviram, pelo menos os professores do meu tempo, chamariam os pais. Olha, teu filho está meio imaginoso demais, aí está exagerando, vê se ele não está com algum problema. Então não tem como escapar. Ele que conte o que aconteceu e mais. Se ele for coerente, ele tem que coerente, ele está envolvendo na ilegalidade que praticou os jornais, os meios de comunicação que o entrevistaram. Eles não estão querendo aprovar uma lei aí dizendo que o veículo é responsável pelo que publica. Então, quero saber também o que ele pretende fazer com ele próprio, foi para o Globo. E ele deu mais uma entrevista. Para a Veja também. Para a Veja também. E aí? Publicar uma coisa dessas, sabendo que é mentira? Qualquer foca de redação, qualquer jornalista principiante ia ter que convencer um editor que fosse sensato
para publicar uma coisa dessa. Não, é o Alexandre, vai direto. Queriam me matar, não sei o quê. E aí aparece o Valente. Mas, tudo bem, não aconteceu nada. Então, não me preocupei. Não se preocupou, mas mantém o esquema de segurança com 8 pessoas. 8 funcionários pagos por nós. Então é o seguinte, sem meias palavras. Cometeu uma ilegalidade ao divulgar versões aí, atribuídas às investigações sigilosas. Não podia. Segundo, já não podia ter aberto o inquérito, repito. Segundo, precisa dizer se, nesse caso, o veículo que divulga mentiras também merecia ser punido. Terceiro, ou prova ou se coloca, não, ele diz que é tudo, né? Ele se apresenta como tudo num inquérito. Ele é vítima, ele é o detetive que apura tudo em 1 minuto, ele é o delegado que prende, é o promotor que acusa, é o juiz que condena e é o juiz que também rejeita os recursos. Pois bem, nesse caso, ele entra como autor da fake news. Aí fecha o círculo. Mentiu sobre o caso de Roma, está mentindo sobre o enforcamento, que, olha, nem filme, repito, nem filme do Woody Allen essas coisas acontecem na América Latina. Bom, Alexandre, também quero te ouvir. O Augusto trouxe algumas pontas soltas aí nessa história, nessa declaração, nessa entrevista do ministro Alexandre de Moraes. Um outro fato que me chama a atenção, por que ele demorou 1 ano, né, para contar, para dizer que havia um plano para matá-lo, né? Justamente agora que vai completar 1 ano dos protestos do 8 de janeiro, ele deixou para dar essa declaração gravíssima, por sinal. O inquérito vai durar quanto tempo? Alguns séculos. Pois é, ele esperou a data, assim, ó, Claro. para divulgar uma informação gravíssima, né, de que havia, por falta de 3 planos para matá-lo. Bom, vamos por partes, como diria o Carrasco, que esquartejou Tiradentes depois do enforcamento no Largo da Lampadosa. Pontos que ficaram, né? Ele disse que gente da ABIN o estava monitorando para o golpe ser concretizado. Então, tem que haver alguma coisa em relação à ABIN, alguma resposta. Falou que 100 homens da Força Especial, das Forças Especiais lá de Goiânia, ali uma elite, é uma unidade de elite do Exército Brasileiro, 100 para virem a Brasília, viriam pela BR-060, né? Não é pouca gente, 100 é muita gente, provavelmente é mais da metade, bem mais da metade do efetivo das Forças Especiais, também tem que explicar, porque está envolvendo um nome de uma unidade de elite do Exército Brasileiro. Está envolvendo um órgão de informação da Presidência da República, como é o caso da ABIN. E está envolvendo a Praça dos Três Poderes, que vira um novo Largo da Lampadosa, né? Onde seria erguido um patíbulo, uma forca, supostamente de madeira, porque de improviso, né? Mas falou de um plano. Eu hoje estava conversando com amigos, não, se tivesse alguém na rede social dizendo isso, tudo bem, mas falou de um plano. Um plano implica uma espécie de conspiração, né? Que talvez tivesse assim um Joaquim Silvério dos Reis a denunciar, por isso que ficaram sabendo. É um tipo de conspiração. Planos que são horas, dias e tal. Só que esses planejadores, esses conspiradores, não sabiam que ele estava em Paris. É uma coisa assim muito estranha, né? Bom, mas tem outra coisa também que a gente está esquecendo, da Lei Orgânica da Magistratura, que impede que juízes façam comentários sobre os inquéritos que eles estão tratando, façam pré-julgamentos, usem adjetivos qualificativos a respeito das pessoas que ele está julgando, né? Isso está abundante na entrevista, julgamento feito, né? Mas, claro, ele está acima da lei orgânica dos partidos, o Supremo,
está acima do Conselho Nacional de Justiça. Eu vi aqui a declaração dele na entrevista. Né? Quem decide o foro, quem decide se é competência ou não do STF? O STF. Eu acho que quem decide é a Constituição brasileira. Esse é que está sendo o problema que a gente está falando desde sempre. Né? E não é só acima da Constituição que estão decidindo, é acima do Ministério Público também. Os artigos 127 e 129 da Constituição dizem que o Ministério Público é essencial. E mais do que isso, muito mais do que isso, o Ministério Público, está escrito lá no artigo 129, olha que bonito, né? Que coisa importante os constituintes atribuíram ao Ministério Público: zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos, dos serviços de relevância pública assegurados pela Constituição, né? E mais, né? Promover privativamente a ação penal pública. Esse é privativo do Ministério Público, incumbindo-lhe, lá no 127, a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. Ou seja, a gente falar de Constituição, de exigência de 32 dos paulistas, tem que falar também, exigimos que o Ministério Público volte a ser considerado no devido processo legal. Senão, não é um Estado democrático de direito. Enfim, o ministro se expôs, é um juiz da Suprema Corte. Nessa entrevista também foi muito além, né? Um sapateiro que foi bem além da sandália. Agora, eu não sei que atitudes vai tomar o Supremo, ou ele próprio, uma vez que dizem que se ele é vítima, ele não pode ser o julgador, não pode ser o investigador, não pode presidir um inquérito. Mas isso já vem há mais de 4 anos no inquérito do fim do mundo, segundo Marco Aurélio, né? Segundo o ministro Marco Aurélio. Foi criado por um regimento interno do Supremo que havia sido derrogado pela Constituição de 88, dizendo que a exigência do Ministério Público. Isso não era um inquérito administrativo interno, porque se referia a pessoas de fora do Supremo, não só de fora do Supremo, como pessoas sem prerrogativa do foro especial. Mas é tudo isso, são essas coisas que a gente está vivendo hoje, né? E que faz com que a gente não consiga prever o que pode acontecer amanhã aqui nesse país. Isso é terrível. Augusto, você mencionou Brasília, a Ana estudou arquitetura, nossa produção vai exibir aqui uma foto, uma imagem da Praça dos Três Poderes aí em Brasília. Não é o melhor lugar para se fazer uma coisa dessas, evidentemente, né? Você vai usar o quê? Né, como o patíbulo improvisado. Palácio, ali o banco é muito baixo. O monumento, aqui, como é que é? Isso aí não é plano, eles não têm mais planos para isso, são amadores. Amadores não pensam em sequestrar e matar um ministro. Agora é o seguinte, nomes são 1.500 pessoas presas, continuam presas porque usam tornozeleira eletrônica. Qual delas? Quais entre elas aí participaram desse plano? Queremos nomes. Apresente, é tão simples. Agora, fazer esse tipo de acusação, como além, né, de todas as ressalvas feitas pelo Alexandre Garcia, não pode fazer isso. Meu Deus, é zombar da inteligência do povo brasileiro. Quem trata o povo brasileiro como idiota acaba mal, sempre. O povo não é um bando de idiotas. A história mostra isso. Então, é debochar, sabe, da inteligência das pessoas. Ana.
Então, Paula, é tudo muito explorado pelos meus parceiros, mas que a gente precisa sempre falar, né, e repetir, porque parece que eles estão numa realidade paralela, né? Quem são essas pessoas? Quem são os responsáveis por esses tais planos de assassinato, né? 3 planos, um enforca, o outro leva para Goiânia. E como o Augusto disse, vai colocar um ministro do Supremo Tribunal Federal num carro e vai levar por aí até chegar em Goiânia para desovar o corpo. Nada faz sentido. As pessoas, né, desses planos, elas foram identificadas, elas estão presas. Se elas estão presas, elas têm foro privilegiado. E o que o Alexandre Garcia disse, né? Se ele foi a vítima principal desse grande golpe, né, de assassinato também, grande plano de assassinato, como ser o juiz, como ser a vítima. Ele está há 1 ano, a caneta dele como suposta vítima está há 1 ano dizendo quem está preso, quem pode sair, quem continua preso e corre o risco de morrer na cadeia, quem morreu na cadeia sob a tutela do Estado, porque ele não atendeu exatamente o pedido da própria PGR para soltar o Clériston da Cunha, não é um cidadão brasileiro, é o Clériston da Cunha, que tinha problemas de saúde e ficou na cadeia porque o Alexandre de Moraes deu de ombros. Ele poderia ter dado de ombros, ter ignorado o pedido da PGR, sendo que ele é a vítima. Paula, 1 ano sem essas informações. 1 ano. Parece muito com as imagens, as tais imagens do Ministério da Justiça do Flávio Dino. Foram 10 meses e, de repente, depois de 10 meses, 10 meses depois de um dos piores dias da República, um dos piores dias da nossa democracia, o golpe de Estado do 8 de janeiro, apenas 10 meses depois, Flávio Dino disse que pena, as imagens foram apagadas. E agora, 1 ano depois do 8 de janeiro, o ministro Alexandre de Moraes vem com esse plano, super plano para um assassinato e um enforcamento em praça pública. É, no mínimo, muito estranho. Lembra muito aquele ator americano, Jussie Smollett, que, um pouco antes das eleições presidenciais de 2020, ele disse que ele foi atacado às 2 horas da manhã numa rua de Chicago, que é uma cidade que provavelmente vota 90% com os democratas. Ele foi atacado, ele teria sido atacado, né, por 2 pessoas que usavam MAGA hat, aquele chapéu vermelho do Donald Trump, Make America Great Again, e que essas pessoas teriam jogado água sanitária no rosto dele, amarrado suas mãos e colocado uma forca nele. Aquela história toda não passou de uma mentira, um hoax. A diferença é que Jussie Smollett está preso por falsa imputação de um crime que não existiu, né? Essa é a grande diferença do Brasil para os Estados Unidos. E diante de tudo isso que nós estamos vendo sem provas, as imagens da Itália também não apareceram até hoje, diante desse manicômio jurídico que tem muito hoje o dedo do ministro Alexandre de Moraes, o Senado vai emitir outra notinha, outro manifesto, ou vai agir de acordo com a Constituição e, quem sabe, promover um impeachment, pelo menos colocar como debate no Senado e para a nação brasileira assistir, quem sabe, um processo de um impeachment de um ministro que está dando de ombros à nossa Constituição, às nossas leis, ao país, e que hoje, infelizmente, se acha o dono do Brasil. Outra notinha? O Senado vai emitir outro manifesto sobre isso?